Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto de execução. E sempre é bom dizer que o nosso objetivo de vida é fomentar o empreendedorismo geotécnico, que é a questão verdadeira, e esse é o ponto alto. E questão verdadeira não é religião, é vida espiritual. E produtivista, porque entendemos que nós temos que ter um produto com qualidade, realizado no prazo adequado e combinado e no menor custo. E hoje o nosso foco é esse. Ao longo de 35 anos a gente vem se desenvolvendo. Hoje nós fazemos só ensaios de laboratório, mas fazemos o controle de qualidade do produto e assim, em parcerias, nós desenvolvemos projetos, sondagens, coletas e tudo mais. Mas então nós orientamos a contratação dessas empresas de tal forma que elas sigam o controle de qualidade de produto por nós, desenvolvido ao longo desses 35 anos. Bom, mas falando do tema, então vamos ver hoje aqui que nós temos, que é as soluções de estabilidade taludes, né? Taludes e muros, né? Em solo grampeado. Então quem vê esse talude, talvez não perceba que foi um talude grampeado, ou seja, um talude que foi escavado, não tinha a resistência adequada, então ele precisou ser reforçado com esses grampos, que são elementos que são inseridos na massa de solo, e a face dele, a gente denomina verde, que você vê que é um talude plantado com gramínea, né? E essa gramínea está na face, está ligada a esses grampos, né? E ela tem uma função apenas de drenagem, de drenagem, eu não diria, mas proteção superficial, né? Que nesse caso aí a gente não vê nenhuma berma onde há disciplinamento de água. Aí também não fica muito claro o que tenha uma canaleta na crista. Mas não estamos aqui para criticar, ou até estamos para fazer uma crítica construtiva para você, quando for fazer um talude, entender que nós temos que ter uma drenagem de crista, e com vãos de 5 a 10 metros nós temos que ter uma berma, e essa berma deve ter uma canaleta, e essa canaleta deve ser levar as águas para as devidamente disciplinadas para as escadarias hidráulicas. Não é o nosso objetivo agora, mas está aqui o alerta nesses 10 minutos. Aqui está o detalhe, né? O detalhe de como está sendo feito, ou pode ser feito, esse é um outro talude, como pode ser feito uma tela, né? Onde nós podemos ter uma grama armada, que a gente denomina, ou não, nós podemos ter, além do grama armada, no lugar da grama armada, nós podemos ter a hidrossemeadura, né? Como outra solução aí de proteção superficial. Isso depende da inclinação, isso depende das chuvas que caem nessa região, depende dos solos que nós temos embaixo dessa face, porque se o solo não tiver ingredientes para dar vida a essa gramínea vai sucumbir. Se ela sucumbir, se ela morrer, nós teremos erosão. Então, não há um problema de estabilidade global, mas pode haver um problema de erosão, e que vai levar a médio e longo prazo um problema maior de instabilidade. Então tem que tomar muito cuidado com essa história da proteção superficial. Eu venho falando isso há décadas e acho que nesse momento é importante um agrônomo, um biólogo, de tal forma que a gente tenha uma certeza não existe para nada, mas enfim, tendo a boa técnica, ter uma certeza de uma boa prática, de tal forma que essa gramínea, essa proteção superficial verde, tenha uma vida duradoura, e ou o que precisa ser feito ao longo da vida dela para mantê-la exuberante, mantê-la com as suas funções.
Assim como nós, como ser humano, precisamos de fazer avaliações preventivas, as obras de engenharia também. No entanto, que nosso ciclo de qualidade de produção geotécnica tem lá a sexta fase, que é a avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é uma visão global se tudo aquilo que nós projetamos, executamos, ou aquele maciço, ou aquela fundação, ou aquele pavimento, aquele piso, está se desempenhando bem, adequadamente às suas funções. Então nós temos que entender que uma obra de engenharia não é uma obra que você faz e esquece, ela precisa de uma avaliação de desempenho e, eventualmente, ela precisa de alguns ajustes, de algum cuidado, de manutenção e até de alguma interferência, uma intervenção para poder sanear ou ajustar algum ente, alguma parte do sistema que não esteja funcionando adequadamente. Daí a avaliação de desempenho. Né? A avaliação de desempenho não é só por um monte de instrumento e ficar vendo remotamente, mas nós reputamos sempre que a visita do engenheiro e a visualização é fundamental como instrumentação. E eu quero destacar como hoje isso pode ser feito de uma certa forma fácil. É o drone. Né? O drone nós podemos ficar viajando com ele nessas superfícies desse talude, não importa a altura, né? E ficar mapeando, vendo, monitorando, inclusive trazendo os olhos do homem muito próximo dessa proteção. Então é isso que nós estamos trabalhando e estamos desenvolvendo o nosso controle de qualidade de produtos, está evoluindo para a gente ter fotos e vídeos de todas as operações de campo e também, por que não, colocar na avaliação de desempenho. Aí é mais um slide mostrando então o esquema, né, de um talude aqui com 8,30 metros de altura. Então, para essa inclinação não configura o fator de segurança adequado. Então, a gente vai pôr esses elementos que estão em vermelhinho para, então, reforçar esse maciço. O solo reforçado, primeiro, é uma obra muito fácil de fazer. Tem norma. Hoje tem indústria brasileira, já tem há muitas décadas, na verdade, indústria brasileira, fazendo, vendendo, fabricando esses equipamentos que você precisa para fazer os grampos. É coisa simples da construção civil, que é fazer com uma perfuratriz um furo, que tem perfuradores manuais pequenas, eu diria baratas, vamos dizer, acessíveis, né? Para fazer o furo. Depois é colocar um vergalhão da construção civil, isso para ter um vergalhão até 12 metros, que a construção civil fabrica por enquanto. Já está chegando outros materiais, fibra de aço, fibra de vidro, enfim, outros elementos, mas por enquanto vão ficar no beabá, a barra de aço da construção civil, que deve ser colocada dentro do furo com espaçadores, de tal forma a parte de aço não tocar no solo, e aí se injeta a nata de cimento sobre um sistema nada sofisticado, mas é lógico que requer procedimento, requer controle de qualidade e requer de verificação se esses grampos conferiram a segurança necessária, arrancando alguns desses grampos, nós chamamos de ensaios de arrancamento. Bom, isso falando, comentando a figurinha da esquerda. A figurinha da direita mostra exatamente a não necessidade de ter, como tradicionalmente se fala, fala só do grampeado, aí nós temos uma superfície de grampo, uma superfície de concreto projetado. E não necessariamente precisa de concreto projetado. Mas essa inclinação, então, para não precisar de concreto projetado, para a gramínea poder se desenvolver, eu entendo que ela chegue a alguma coisa de 60 a 70 graus. Né? E sempre colocando a visão de um agrônomo ou de um biólogo para ver, então, a questão aí da gramínea manter a sua saúde, a sua vida, a sua função, né, como proteção superficial. O concreto projetado, é lógico que ele tem uma durabilidade, mas ele também
ele pode trincar, ele tem que ter controle de qualidade, né? Ele também pode ter problema, né? E pior, ele se deformar demais, ele trinca. A grama não, a grama ela se acomoda com muita tranquilidade. Bom, é isso que nós tínhamos que estar apresentando aqui. Ah, tem uns detalhes aqui do solo grampeado, que vai ficar para uma outra mini aula, mostrando aí os grampos, o concreto projetado, a tela, detalhes da estabilidade disso, e aí sim, acabou a nossa apresentação de slide para esses 10 minutos dessa mini aula. Estou sempre à disposição no workshop, o link para o grupo do WhatsApp, onde você pode então vir agendar uma reunião conosco lá no workshop gratuito, como tem toda a nossa mídia, todas as redes sociais, né? Vem trabalhar conosco, vem participar e agora participa como parceiro para a gente fazer em parceria o controle de qualidade do seu produto, orientando você a fazer o produto, verificando a sua qualidade e dando a oportunidade de você estar atendendo os nossos clientes. Tá? Um processo, como sempre, eu gosto, assim como o nosso projeto da academia é pioneiro, ele é único, inusitado e nós sempre procuramos trazer esses encargos que Deus dá para a gente e agora o CQP de produto. Obrigado. Até a próxima mini aula.